Boa noite, povo de Deus, que a paz esteja em cada coração, amém? Poder assentar-se, vocês também aí, fiquem à vontade, na bênção. Obrigado pela força. Vamos lá. Gente, amanhã nós vamos ter a nossa confraternização. Todos os convites foram vendidos. Então nós estamos só aguardando o momento de nós começarmos a confraternização. Amém? Final de ano, mais um ano acabando. Mas até aqui Deus tem sido muito bom para conosco. Amém? Maravilha, gente. Vamos ao texto de hoje. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 19. Atos 16, 19. Nós estamos as terças-feiras, obrigado meu irmão, as terças-feiras, nós estamos na campanha, são 5, está 7 aqui, mas são 5, tá? São 5 terças da aliança com Deus, tá? Então, estou convidando você para estar com a gente, fazer uma aliança com o Senhor nosso Deus, para o ano de 2024. Tem alguém que não pegou ainda e quer participar dessa campanha? Tá? Faltam mais quatro terças. Tem alguém? Levante a sua mão, eu quero entregar para você. Isso. Tem mais alguém? Tá? Eu quero convidar você, vou fazer uma aliança para 2024 com Deus, e eu tenho certeza que Deus há de nos dar vitória. Amém? Glória a Deus. Quem encontrou o texto, Atos 16, se coloque em pé, por favor. Diz assim a santa palavra de Deus. Ora, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, prenderam a Paulo e a Silas e os arrastaram para uma praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade e pregam costumes que não é lícito receber e nem praticar, sendo nós, romanos. E a multidão levantou-se a uma contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos estivessem fugido.
Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo prostou ante Paulo e Silas. Tirando para fora, disse: senhores, o que me é necessário fazer para salvar? E respondendo eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Até aí, amém. Graças a Deus. Levante tuas mãos aos céus. Perdão. E diga assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Pai eterno, nós nos rendemos a teus pés e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus, amados. Amém. Poder sentar-se. Bom, Paulo e Silas pararam na prisão por fazer a obra de Deus. Parece não ser certo, parece não ser algo que realmente uma pessoa que sirva a Deus espera, mas aconteceu com eles. Por que aconteceu? Porque há um choque, há uma batalha espiritual, há uma situação de choque, a luz com as trevas, e a Bíblia diz que as trevas não têm comunhão com a luz. Então vai ter um choque, porque as trevas entendem que elas são fracas ou inoperantes diante da luz, porque a própria palavra de Deus diz que a luz, ela dissipa o poder das trevas. Então a luz sendo mais forte, a luz sendo mais evidente, causa então esse choque, causa então essa reação forçada, bruta das trevas. Quando Paulo e Silas repreenderam o demônio de uma mulher que tinha ali o espírito de adivinhação, os seus senhores, os seus patrões, ficaram bravos, ficaram revoltados, porque eles estavam vendo que a esperança do seu lucro havia ido embora. E quando isso acontece, eles logo colocam a culpa em Paulo e em Silas, por ter libertado aquela mulher. A culpa é da fé, a culpa é do Evangelho, a culpa é de Jesus. Bom, sempre é assim, alguém vai ser culpado, alguém vai ser sempre apontado como o causador do problema, o causador da dificuldade. Mas a Bíblia diz que a luz, que as trevas, ela não pode vencer a luz. Não pode. Se a luz estiver na minha vida e na tua vida, as trevas nunca irão nos vencer, porque o próprio Jesus diz isso, que aquele que crê em mim não andará em trevas, mas andará na luz, porque Jesus é a luz. Jesus é a luz que nos ilumina, Jesus é a luz que nos direciona. Bom, quando Paulo e Silas, então, foram presos, e a Bíblia diz que eles foram arrastados. Foi uma prisão, como que se diz por aí, coercitiva, à força. Você vai na marra. Levaram para a praça, a multidão chegou ali, todos os povos, todas as pessoas contra Paulo e Silas. Os magistrados ali não tiveram dúvidas, ouvindo a acusação, já deram a ordem de prisão. Manda prender. Chamaram o carcereiro e falaram assim: prendam esses homens em segurança máxima, sem misericórdia com eles, sem regalias. Deram uma surra neles com varas, e aí
o carcereiro levou eles para a cela lá do fundo, o cárcere chamado cárcere interior. A pior cela, a mais úmida, a mais difícil de se estar preso. E lá eles ficaram. Mas o que nos chama a atenção é que um milagre aconteceu ali naquele lugar. E aí eu paro para entender, e a gente precisa entender isso, que não importa o lugar que o mundo quer que você esteja, que o inimigo quer te colocar, o importante é que esse lugar não é capaz de impedir o milagre de Deus de acontecer na tua vida. Só depende de mim, depende de você. Se formos passivos e não reagirmos, ficaremos lá, no cárcere interior. Tem muita gente que ainda não é liberto pelo poder da fé, porque ele não reage espiritualmente. Ele se entrega, fazer o quê? É assim mesmo. Coisa da vida. É assim que funciona. O mundo é assim. A pessoa vai dizer, é o meu destino, é o meu karma. Mas não foi o que aconteceu. Paulo e Silas, eles estavam lá na prisão, mas a Bíblia diz que eles não calaram a sua fé. Às vezes a gente fica tão intimidado com a circunstância que a gente fica receoso de falar da nossa fé, de falar da nossa salvação, de falar do nosso Deus, de falar das promessas de Deus, porque a gente tem medo de ouvir que as pessoas se levantem contra nós, apontando o dedo, se Deus existe, por que você está passando por isso? As pessoas ficam tementes, não a Deus, mas a ação de terceiros. E a Bíblia diz que a gente não pode ser assim. Nós temos que ter um foco na vida, porque o único que pode fazer um milagre acontecer na nossa vida é Deus. Se o mundo quer nos prender, se Satanás quer nos arrastar para o inferno, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso libertador. E Ele nos libertou não com palavras, Ele não nos libertou com filosofias, Ele nos libertou com o seu próprio sangue. E o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para quebrar cadeias e libertar o cativo. Ele mesmo declara lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, eu fui ungido para isso, para curar os enfermos, dar vista aos cegos, colocar em pé os coxos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, pôr em liberdade os cativos. Jesus, ele foi ungido para isso. E nós temos que acreditar piamente que Ele vai fazer isso acontecer. Porque não há homem ou demônio nesse mundo que possa impedir de Jesus agir. Não há ninguém mais poderoso do que Ele, que derramou o seu sangue carmesim, e foi por uma finalidade, que foi para libertar, salvar e nos reconciliar com Deus novamente. Paulo e Silas estavam lá, na prisão. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, quando todo mundo está dormindo, eles estavam atentos. Muitas pessoas, não adianta orar, o negócio é dormir mesmo, o negócio é esperar, ver o dia de amanhã, ver o que a gente pode fazer. Amado, não é assim, nós temos que estar atentos. A Bíblia diz que eles estavam lá orando e cantando. Eles estavam presos, com os pés presos, atrás das grades, mas a alma deles estava livre. E aí, eu quero dizer para você que a pior prisão que pode existir para uma pessoa é a questão da prisão emocional.
é quando a pessoa ela acha que não vai conseguir, que ela não vai vencer, que ela não vai conseguir superar, que ela tem que sofrer, e a pessoa entra na depressão, entra ali naquela situação de inércia, não tem atitude alguma, e aí a pessoa se cala. Mas Paulo e Silas, eles estavam presos, mas a palavra de Deus que habitava neles estava livre. Querido, você pode estar preso a vários problemas, dificuldades e angústias na sua vida, mas entenda uma coisa, a palavra de Deus está livre e ela foi liberada por Deus para cumprir o seu propósito na sua vida. Para cumprir o propósito da vida daquele que crê. Para cumprir o propósito na vida daquele que confia. Paulo e Silas, eles poderiam ficar calados, mas eles confiavam em Deus. Quem confia em Deus não cessa a oração. Quem confia em Deus não cessa o louvor. Ele pode estar vendo a viola em caco, mas ele está orando, está adorando e cantando louvores a Deus, porque ele confia em Deus. E o salmista, no Salmo 125, declara o seguinte: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, está lá a dificuldade, mas eu não vou me abalar. É aquilo que o Senhor disse para Josué: seja forte e seja corajoso, não se abale, não tema aquilo que os homens podem fazer para você. Jesus diz isso, mas temam aquele que pode te tirar a vida e ainda te lançar no inferno. Temer somente a Deus. Os que confiam no Senhor, eles não se abalam e permanecem para sempre. Está lá Paulo e Silas na prisão, mas eles não se abalaram. Não adiantava eles brigarem, falarem dos seus direitos, falarem das suas prerrogativas. Paulo era cidadão romano. Depois ele disse que ele era cidadão romano, mas antes ele não. A primeira indicativa da sua identidade não foi de cidadão romano, mas foi de cidadão dos céus, de servo de Deus. Você não é aquilo que você faz ou a nacionalidade que você tem, está além disso. Você é cidadão do céu, porque Jesus disse: vocês estão nesse mundo, mas não pertencem a ele. Eu comprei vocês com o meu sangue. Vocês são meus. A Bíblia diz: eu te chamei pelo nome e tu és meu. Quem é de Jesus aqui, diga amém. Então não se abale com a luta, não se abale com a perseguição, não se abale com as batalhas dessa vida. Continua confiando no Senhor. E aí o salmista diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanece. Como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor também está em volta do seu povo. Amado, isso nos traz uma grande e maravilhosa lição. A gente está lá padecendo uma luta, mas a gente está clamando, está orando, mas a Bíblia diz que o Senhor nosso Deus está ao nosso redor. Se o inimigo está ao nosso derredor, Deus está ao nosso redor. Perto está o Senhor, diz a Bíblia Sagrada, daquele que nele confia e confia de todo o coração. Perto está o Senhor de todo aquele que o busca e o busca com sinceridade. E quando Deus está perto, a Bíblia diz que Ele fará a diferença entre aquele que crê e aquele que não crê, entre aquele que obedece e aquele que não obedece. Deus fará a diferença, e se for preciso, Deus mexerá, agirá nas coisas abaláveis e nas coisas
inabaláveis também, nas naturais e nas sobrenaturais, porque Ele é Deus, e Ele honra a palavra e honra aquele que nele confia. Deus está perto de você, meu irmão. Continua orando, continua buscando, continua clamando. A Bíblia diz, quando Paulo e Silas cantavam e oravam, aconteceu um terremoto. Chacoalhou tudo ali, irmão. Quando a gente ora é assim. Quando a gente ora com fervor, com fé, há um terremoto, há um mover, há um abalar espiritual. Alguma coisa acontece. Quando você vem na igreja, alguma coisa já está acontecendo no mundo espiritual. Quando você se dispõe a visitar ou estar na casa de Deus, alguma coisa já está acontecendo. Entenda isso. O que eu paro para pensar, o que eu acho normal, por isso que eu citei abaláveis e inabaláveis, naturais e não e sobrenaturais, é que o terremoto balança os alicerces, as portas se abrem. Qualquer terremoto pode fazer isso, sim ou não? E tremer, e arrebentar as portas, cair parede, beleza. Mas, e as algemas que estavam nos pés dele? Não tem terremoto que tire aquela corrente. Não tem terremoto que faça isso. Ele pode ser o terremoto mais forte que tem por aí, que teve aí, que abalou a Turquia, nesse ano aqui, que destruiu, foi a Turquia, né? Que destruiu lá cidades, que vários países sentiram o reflexo desse terremoto. Irmão, nem esse terremoto poderia quebrar ou soltar as cadeias que estavam nos pés deles. Mas é Deus que age. Quem liberta a minha vida e a tua vida é Deus. O meu louvor, o teu louvor, o meu louvor, a nossa oração pode abrir portas, mas soltar as cadeias que nos prendem, somente o poder da fé e a ação do Senhor nosso Deus. Por isso a palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a Bíblia diz mais, que para a liberdade Cristo nos libertou. Não adiantava abrir só as portas das prisões, meu irmão. Tinha que soltar as correntes que prendiam os pés dos troncos. Terremoto não ia fazer aquilo. Por isso esse terremoto foi sobrenatural. Eles provocaram aquilo. Deus vai usar o natural e o sobrenatural para abençoar quem é fiel. Deus vai fazer coisas maravilhosas. Eu creio no sobrenatural de Deus, irmão. Eu creio nos milagres que Jesus operou, no sobrenatural. Eu nunca perdi essa fé. Essa fé que quando a gente ora, Jesus cura. A fé que quando a gente ora, Jesus abre a porta de uma forma impossível da gente entender. Mas Ele abriu. Sabe por que acontece de uma forma impossível? Para mostrar que é Ele que está na nossa vida. Sabe por quê? Não foi só as cadeias que se abriram com o terremoto, as portas das celas, foi a corrente também para mostrar que foi Deus que fez aquilo, que é Deus que estava na vida de Paulo e Silas. O sobrenatural é a assinatura, é o carimbo de Deus na vida do crente. Deus vai fazer coisas extraordinárias no nosso meio. Creia nisso, eu creio nisso. Eu já vivi coisas extraordinárias na minha vida. E Ele continua fazendo, basta você crer.
você vai ver também, você vai experimentar. Diferente é a reação do carcereiro. O carcereiro acorda assustado com o terremoto. E aí a Bíblia diz que o carcereiro conhecia a maldade dos seus patrões. Ele conhecia a maldade dos seus chefes. A vida não estava legal para ele. Não estava boa. Então, sabendo que eles eram violentos e queriam até mesmo torturá-lo, porque ele imaginava, o problema dele foi a imaginação. E às vezes a gente sofre disso, viu? Imaginação, suposição. Ele supôs que todo mundo tinha fugido, porque aquelas portas estavam abertas. E ninguém tinha fugido. E a gente sofre, a gente faz besteira às vezes, porque a gente está supondo. É que nem aquele tipo de pessoa que alguém sorri para ele fala, está rindo de mim. Está supondo que está rindo dele. E nada, está feliz em vê-lo. Ficou contente em te ver. A gente tem um costume de pensar nas coisas ruins, irmão. A gente tem costume de se precipitar na ação e tentar adivinhar aquilo que as outras pessoas estão pensando, que a gente vai para você, arruma briga, arruma inimigo, de graça. Por nada. O que está pensando aí? O que foi que está olhando? Gostou? Está querendo encrenca comigo? Não, eu só queria te dar um bom dia. E o carcereiro então falou, todo mundo fugiu, porque, meu Deus, os meus chefes, os meus patrões, meu Deus, que dureza, que angústia, o que vai ser de mim? Meu Deus, eles vão antes de me matar, eles vão judiar de mim, eles vão me expor na praça pública, eles vão fazer tudo o que fizeram com esses homens, vão fazer comigo também, eu não quero. É melhor morrer do que passar essa vergonha. Puxou a espada. Porque ele conhecia quem? A maldade dos seus patrões. Mas uma coisa que faz a diferença, ele não conhecia. Tem muita gente que é assim. Ele vive na vida, e eu não confio em ninguém, hein? Porque eu conheço a maldade do coração do homem. Tem gente ruim mesmo. Ninguém é bom na realidade. Bom só tem um, que é Deus. O próprio Jesus disse isso. Mas uma coisa faz a diferença. Em vez de basear a nossa vida no conhecimento do alheio, do próximo, vamos basear a nossa vida no conhecimento do nosso Deus. Conhecer a Deus faz a diferença. Fez a diferença na vida de Paulo e Silas. A Bíblia diz que o povo de Deus é destruído porque não conhece, por falta de conhecimento. Paulo e Silas não. Paulo e Silas, eles conheciam a Deus, por isso oraram. Olha só, o que diz a palavra de Deus, Tiago 5, versículo 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, Elias fez o quê? Ele orou. A Bíblia diz que estava uma seca de 3 anos e meio. Não chovia sobre a terra.
E a Bíblia diz que Elias orou outra vez. Ele não orou uma, ele orou outra vez. Ele orou 7 vezes. E quando ele orou, o céu deu chuva. Meu amado, você pode estar falando assim, em 2023 não choveu na minha horta. Mas começa a orar aqui agora em 2023, que 2024 vai descer chuva do céu. E continua mais Tiago dizendo aqui, e o céu deu chuva, e a terra produziu fruto. Diga para o teu irmão, vai chover e você vai produzir fruto. Vai, 2024, se você orar, se você buscar, se você for persistente, se você confiar em Deus, não ficar falando que nem desenfreadamente, falando o que vem na cabeça, sem pensar, sem refletir, não vai chover. Mas se você orar, vai chover e a sua terra vai dar fruto no nome de Jesus. 2024 será um ano de colheita de frutos. Será um ano frutífero, porque nós confiamos em Deus e nós não nos calamos. Confia no Senhor. A palavra do Senhor então diz que Paulo e Silas, eles entenderam, a batalha é espiritual. Não adianta a gente entrar na conversa. Na conversa a gente não vence, irmão. No papo, no gogó, não vencemos. Só político. Político leva o povo no bico. Mas o crente não leva a bênção de Deus no bico. É na perseverança e na oração. É usando as armas da nossa milícia. O que Paulo tinha, qual era o instrumento que Paulo e Silas tinham lá? As armas espirituais, que são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Aquele homem falou, eu vou me matar, porque não conhecia Deus. Mas isso mudou. Quando ele entendeu que ele precisava ser salvo. As coisas mudam quando a gente entende o projeto de Deus. E eu acho um versículo interessante aqui, Romanos 3:11, que diz assim, não há quem entenda. Irmão, não há homem natural, homem que não tem um compromisso com Deus, que consiga entender o propósito de Deus. Paulo diz, não há quem entenda. Não há quem busque a Deus, por isso que não entende. Não entende porque não busca a Deus. Porque se a gente buscar a Deus, Deus se revelará a mim e a você. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes, coisas que vocês não sabem. Ele tentou se matar. E Paulo disse, não faça isso, estamos todos aqui. Ninguém fugiu, homem. É coisa da tua cabeça. O diabo colocou isso na sua cabeça. O diabo é mestre em fazer isso. Colocar essa sementinha na cabeça da pessoa. E a pessoa nem percebe que foi uma seta do diabo. Que colocou uma semente de raiz de amargura. Mas Paulo diz assim, ei, não te faça nenhum mal. Existe uma diferença entre nós e o mundo. Tem que ter. E isso se manifesta muitas vezes na nossa
palavra. Olha só que diz Provérbios 15:2. A língua do sábio adorna a sabedoria. A língua do sábio, irmão, quando ele fala, até a sabedoria fica mais bonita. Quando alguém fala uma coisa sábia de Deus, você fala, nossa, que bonito, eu queria ter falado isso. Por que eu não pensei nisso? Mas foi Deus que revelou a ele e revelou a nós também. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia, ou seja, derrama a sua ignorância, a sua natureza, o seu total desconhecimento de Deus, o seu total desprezo pelas coisas de Deus. Amado, quando nós falarmos, que nós venhamos a falar através da sabedoria do Espírito Santo, falando, como diz a Bíblia, entre nós, com salmos, cânticos e com hinos de adoração a Deus, porque assim Deus agirá, porque o Senhor habita no meio dos louvores, aleluia. O carcereiro pediu luz. Se ele tivesse na luz, ele não precisava de luz, já tem luz. A gente pede aquilo que a gente não tem. Ele pediu luz porque ele estava no escuro. E a Bíblia diz que ele saltou para dentro, porque na onde Paulo e Silas estavam tinha luz. E como Jesus disse, aquele que crê em mim, anda comigo, andará na luz e não nas trevas. Está na cadeia, está preso, mas ele é luz. Irmão, Jesus disse, vós sois luz do mundo. E aí a pergunta é essa, como é que eu posso ser luz num mundo tão difícil? Num mundo tão injusto? Num mundo onde existem homens tão cruéis e tão perigosos? Como que a gente pode ser luz? É não nos afastando dele, é não perdendo o calor da fé e do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que uma brasa fora do braseiro, ela vai o quê? Se esfriar, vai se apagar. Mas da presença de Deus, nós não vamos nos esfriar. Nós vamos estar cada vez mais brilhando, brilhando, a cada dia mais brilhando, refletindo a luz de Cristo Jesus e dando luz para quem está nas trevas. Amém? Vamos aplaudir o nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a bênção de Deus para a tua vida hoje.